Oi, gente querida, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar algo para que nós estejamos recebendo a força do Senhor para superar esse tempo, um tempo difícil, um tempo de pandemia. E eu queria, nessa oportunidade, compartilhar com vocês algo que Deus tem tratado no meu coração. E o tema dessa palestra, dessa mensagem, o enfoque principal é como nós estamos reagindo às notícias que nós estamos recebendo. Eu queria que você fosse para o trecho de Josué, no capítulo 2 do livro de Josué, quando os israelitas estavam acampados de um lado do Jordão e atravessando o Jordão do outro lado, a primeira cidade fortificada que existia chamava Jericó. Então Josué manda dois espias para essa cidade de Jericó para espiar a terra, para ver qual era a situação, como era o exército daquele rei de Jericó. E aí, nesse capítulo 2, vocês vão encontrar uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta, era uma mulher que ela não vivia normalmente na cidade, porque a cidade era murada, ela vivia no muro da cidade. O prostíbulo dela era no muro, e ela recebia os mercadantes, aqueles que traziam mercadorias na época, né? Então, as informações, não tinha jornal, não tinha comunicação de televisão, de outro meio de comunicação. Qual era a forma como eles passavam as notícias? Através das pessoas que viajavam de um lugar para outro, os mercadores, aqueles que traziam as mercadorias para aquela cidade. Então eles traziam, além das mercadorias, as notícias. E quais eram as notícias? Durante esses últimos 40 anos, Israel tinha saído do Egito, atravessado o mar, estava caminhando no deserto, e Deus operando milagres, maravilhas com eles, também derrotando exércitos, outras comunidades. A gente vai ver a própria Raabe falando a respeito de dois reis que foram derrotados pelos israelitas. Mas as notícias vinham dessa forma. Mas como que o povo reagia àquela notícia? Eu quero ler no livro de Josué, capítulo 2, versículo 8, os espias ficaram escondidos na casa de Raabe. Você vai ver nesse capítulo 8. De 1 a 7, o rei fica sabendo que esses espias vão lá. E ele manda os seus soldados para prendê-los. E Raabe engana-os. Diz que realmente eles foram lá, mas que eles haviam ido embora. Mas ela escondeu eles. Então os soldados foram atrás, procurando alcançá-los na fuga, mas eles estavam escondidos na casa de Raabe. Raabe os protegeu. Então, a situação, no versículo 8, diz assim: antes que os espiões fossem dormir na casa da Raabe, Raabe subiu ao terraço onde eles estavam e rogou-lhes: eu sei que o Deus de Israel, Yahvé, vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes dessas terras de Jericó estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido, aqui que entra as notícias, nós temos ouvido as notícias, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E o que fizeste aos dois reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvir isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima
nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com paixão a casa do meu pai, dando-me o sinal seguro de que preservareis a vida do meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Assim, diante desse apelo, responderam os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Nesse trecho nós vemos que Raabe, assim como todo o povo, estava tudo apavorado de medo dos israelitas. Por quê? Porque o Deus de Israel era um Deus que não era uma imagem, era um Deus operante. Um Deus que estava presente na vida deles, que os acompanhava naquele deserto e que havia prometido dar-lhes a terra aonde Jericó estava. Então eles sabiam que o Deus poderoso estava com Israel e ficaram apavorados, desmaiados de coração, conforme sem ânimo nenhum para a luta, já estavam derrotados. Porém, a única daquela cidade que tinha as mesmas notícias para ficar derrotada era Raabe, e por sinal uma prostituta. Porém, Raabe, ouvindo a notícia, ela se interessou por algo. Ou seja, o Deus de Israel é um Deus de poder. O Deus que nós servimos até ontem não tem poder. Não tem como ele sobreviver diante do Deus de Israel. Então ela quis esse Deus de Israel. Então ela tinha um coração, apesar de ser uma pessoa de uma vida destruída, sem perspectiva, né, uma prostituta, ainda assim ela tinha no coração um sentimento familiar, porque ela queria a proteção. Ela sabia que eles iam ser derrotados. Ela sabia que aquela cidade ia ser destruída por Israel. Porém, ela queria a preservação dela, do pai dela, da mãe dela, dos irmãos dela e de tudo que era deles. Então ela tinha no coração o conceito familiar. E ela pediu para os espias que preservasse a vida de todos eles. Ou seja, mesmo sabendo que o coração estava desmaiado, sem ânimo, sabendo que Israel estava ali pressionando e ia destruir aquela cidade, ainda assim, Raabe pensou e quis o Deus de Israel. Essa é uma mensagem muito profunda. Por quê? Porque ninguém pregou para Raabe, ninguém falou para ela a respeito de que precisava aceitar o Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Ninguém pregou isso para ela. Mas ela foi pensando nas notícias e imaginando, comparando o Deus que estava sendo oferecido naquela cidade lá e o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Então, ela preferiu buscar esse Deus verdadeiro. De um modo ou de outro, ela queria esse Deus verdadeiro e sabia que ele podia preservar ela e a família dela. Essa é uma coisa interessante para nós. Agora, outra coisa que é interessante, que nós devemos atentar, é que Raabe, depois que foi destruído o muro, a casa de Raabe não caiu, o muro inteiro caiu. Israel invadiu aquele lugar e acabou com todos, destruiu a todos. Com certeza, muitos que lutaram morreram e outros se tornaram escravos. Porém, Raabe, ela foi levada, porque lá na janela da casa dela, em cima do muro, tinha uma fitinha vermelha representando o sangue de Jesus. E foi cumprido o que havia sido prometido pelos espias. Ela e todos que estavam em sua casa, ela convidou toda a família dela para estar lá. Eles foram guardados e protegidos. E eles passaram a viver como os israelitas. E eu
Quero dizer que Raabe era prostituta. Quando ela foi para Deus, deixou de ser prostituta. Ela arrumou um soldado, um homem israelita. Esse homem israelita casou-se com ela. E ela teve um filho. Esse filho de Raabe chamava-se, ela colocou o nome de Boaz. Boaz, lembra do livro de Ruth? Boaz é aquele que teve a moabita Ruth como sua esposa. E também tiveram um filho. E esse filho chamou-se Obed. Obed era o avô de Davi. Porque Obed teve um filho chamado Jessé e Jessé teve um filho chamado Davi. Ou seja, Raabe, uma prostituta, acabou ficando na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida dela foi transformada. E agora eu quero falar uma coisa para você que está me ouvindo. Você está ouvindo um monte de notícia. Mas creia, nada, absolutamente nada, sai do controle do nosso Deus. Ele está no comando, no controle de todas as coisas. Então, nós vamos nos firmar naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aqueles que estão de Cristo Jesus serão guardados e protegidos pela mão do Senhor. Nós somos como pintinhos debaixo das asas da galinha do Senhor. O Senhor nos protege e nos guarda. Por isso, fique firme no Senhor. Não aceite as notícias, não deixe a sua vida ficar perturbada. Lá eles estavam perturbados, mas Raabe fixou-se no poder do Deus de Israel. E nós devemos nos fixar no poder que há no nome do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que vocês tenham uma excelente semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e já deixado o seu curtir aqui embaixo. Agora é só se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. E você também pode compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que eles também recebam essa palavra. Deus te abençoe.